mas é amplamente utilizado aí, parte industrial, indústria naval, todo o segmento que vocês imaginarem, ventilação forçada, ventilação exaustão. Tá? Deu pane aqui. Opa, agora sim, agora voltou. Pessoal, nós estamos aqui, eu só estou apresentando, nós temos também o UJ, a Solar Palau, estamos trabalhando com equipamentos para renovação de ar, tá? Então nós temos uma linha para exaustão de banheiro aí, fabricação do grupo espanhol nosso, né? A gente importa esse equipamento e temos então uma pronta entrega no Brasil já. E aqui são os exaustores inline também, para renovação de ar, né? A gente consegue um rendimento muito bom aqui, né? São equipamentos muito silenciosos aí que a gente está tentando substituir em alguma coisa dos industriais. A gente tem equipamento aqui até para atingir 6 metros cúbicos de vazão, para vocês terem uma ideia. Então, estamos implementando no Brasil isso já faz 6 anos. E aqui no estado a gente está começando a desenvolver um trabalho aí, fazendo para o estado. Só para conhecimentos de vocês, tá? Então, depois de todo esse apanhado de ventiladores, né, a gente vai entender o quão importantes são as informações, né? Temperatura, pressão atmosférica, né? Isso vai influenciar a densidade do gás, né? Então, quando eu seleciono, a OTAN não trabalha com projetos, nós entregamos um equipamento para atender uma necessidade, né? Então precisamos de informação para isso, né? Então, sabendo tudo isso aí, a importância da pressão estática, né? A sistema de vazão, a perda de carga, velocidade de carga, né? E o tipo de ventilador e acionamento. São informações fundamentais na hora de selecionar um equipamento para nós, conosco. Passou um item aqui, pessoal, que não vai falar. Perdão. Agora um pouquinho de instalação. Né? Isso aqui a gente está falando de instalação, aquilo que seria o ideal. Nem sempre o ideal é possível, né, pessoal? Mas o ideal seria fazer dessa maneira, né? Descarregar o material sempre através de olhares e saberes, se tiver, certo? Não atravessar cabo em torno do material, principalmente dos sirucos que são muito delgados, aí a gente vê o pessoal soltando equipamento no chão, aí jogando ao chão, evitar esse tipo de coisa, né? Evitar batida também, nós transportamos equipamento aí, percorre 5.000 quilômetros aí daqui para Pernambuco, por exemplo, então evitar bater é importante para evitar uma vibração futura. Armazenamento, as obras aí, muitas paradas no país, obra de 5, 6 meses, às vezes o equipamento fica alojado em locais aí 2, 3, 4 meses aí. Então a gente precisa tomar algumas medidas para que não danifique o equipamento nesse meio tempo, né? Então, armazenou mais de 2 meses, recomenda sempre trocar graxa de mancais de caixa, né? Quando aplicável, cobrir sempre eixo com verniz, né? Ou graxa, partes usinadas, sempre cobrir, né? Proteção. Movimentar manualmente o rotor, sempre que possível movimentar o rotor para evitar a oxidação dos rolamentos, né? Você tem uma carga ali estática, a graxa em si ela vai sair e vai acontecer de oxidação. Então sempre rodar o equipamento, inclusive em motores também, tá? Evita corrosão. Armazenar sempre em lugar limpo. É difícil, a obra é muito difícil, né? A gente vendeu os equipamentos agora, só colocando para vocês, vendemos para a obra do Pará lá, na usina Belo Monte, né? Depois de 1 ano e meio fazer uma inspeção lá, o equipamento tinha mato dentro do equipamento. Imagina, ninguém cuida, né? Uma obra é bem difícil, né? Então, acontece muito isso aqui, armazenamento em local inadequado. Isso provoca, com certeza, dano. Quando bota para rodar o equipamento, a gente vai perceber o que acontece aí, rolamento roncando, entre outras coisas, tá? Instalação, sempre que possível, isolar o equipamento, né, dos demais entornos ali com ligação flexível, né, ligação flexível na descarga, na aspiração, se é o caso, amortecedores de vibração, isso seria o ideal. Muitas vezes não acontece, não tem problema, mas seria bom, seria interessante, tá? Então, sempre que possível, colocar amortecedor. Na ausência de amortecedor, instalar sempre em bases
rígidas, consistentes, que consigam suportar o equipamento em funcionamento. Alimentação elétrica, a gente fala sempre e acontece, pessoal. Sempre cuidar queda de tensão e sobrequeda de tensão, né, sobrecarga, tem que ficar em torno de mais ou menos 10% da rede. Não mais que isso, né? Isso pode trazer dano elétrico para nós. Chave elétrica sempre de acordo. A gente fala algumas coisas que parecem são muito comuns, muito básicas, mas acontece o contrário. Sempre o básico é o problema. A gente vai em obra, selecionou mal o disjuntor lá, ligou o equipamento, estourou. Acontece bastante esse tipo de coisa. Então, sempre proteção contra curto-circuito, falta de fase, falta de tensão também. Né? Operação. Antes da primeira partida é bem importante a gente verificar o rotor se está girando livremente, né? Nesse meio tempo, em obra, aí sempre cai alguma coisa dentro, joga alguma coisa dentro, mantém alguma coisa dentro, então é bom sempre verificar se o rotor está girando livre. Tá? A ausência de restos de material acontece bastante, tá? De equipamento aí com um pedaço de madeira, algo parecido, estoura o teu impedidor, né? Vai tudo água abaixo. A operação, se possível, é difícil. Eu estou falando novamente, esse aí seria o ideal, né? É sempre verificar alinhamento, verificar nível de graxa, né? É bem importante, porque vai ficar muito tempo ao tempo, então faz necessário esse tipo de coisa. Aperto de parafuso, sempre verificar como é que está, se tem uma porta solta ou algo parecido. São todas as precauções de operação, pessoal, para evitar um acidente, né? E acontece. Parece que é muito básico nós falando aqui, mas acontece eventualmente na área industrial aí. Precauções aí, verificar a tensão de correia. O ideal é que sempre após 2, 3 horas de equipamento funcionando, é verificar a tensão para o risco de patinar, né? Então, verificar a tensão de correia. Também na primeira partida, já aconteceu várias vezes, tá? Liga invertido o equipamento. Acontece muito frequente isso aí. Um rotor siroco, por exemplo, ligou invertido, vai estourar. Corrente vai a pico e com certeza vai quebrar. Então, esse tipo de tensão tem que ser tomado. Tá? Então, verificar se o sentido de rotação também está correto. Ver se a rotação de trabalho atende qualquer anomalia, né? Se colocou em operação, viu que tem algo que não é do equipamento, pessoal, trepidou, algo parecido, desliga e chama a área responsável, a técnica, se possível, para dar uma olhada. Não é comum, não pode acontecer. Ruído, vibração inicial não pode ter. Alguma coisa houve no meio do caminho. Ok? A manutenção agora. Então a gente partiu de seleção, de equipamento, instalação e agora a manutenção, né? O ideal é que todos os equipamentos rotativos estejam com tela de proteção. O ideal é isso, não acontece às vezes, tá? Tanto na aspiração, na dimensão, como na descarga, seria importante, né? Nunca ultrapassar de limite de rotação. Às vezes o equipamento rodou, o cara no balançamento viu que a máquina não deu, vai lá e automaticamente troca a rotação. Se excedeu a classe do equipamento, pode acontecer, vai estourar. Então, recomendável, por algum motivo não está funcionando da maneira correta, liga para nós. Tem umas horas de pós-venda ativa aí. Tá? Nunca abrir a porta de inspeção. O equipamento industrial sempre tem porta de visita, porta de inspeção, né? Às vezes o cara quer acelerar o processo, quer fazer algo mais rápido e vai lá, desligou o equipamento e abriu a porta com o equipamento rodando. Não se faz isso. Não se faz e causa acidente, pessoal. Dependendo do volume de ar ali, pode uma pessoa pisar em falso, cair dentro, a mão, e é fatal. Tá? Nós temos equipamento aí na parte industrial de 2 metros de diâmetro, para você ter uma ideia, dupla aspiração, né? Então, entra uma pessoa tranquilamente por dentro. Estou falando desse tipo de equipamento. Tá?
chave seccionadora em caso de manutenção sempre, né? Ainda em manutenção aqui, ó, deve ser feita por pessoas qualificadas, pessoas, né? Existem obras que a gente vende aí, pessoal. Um exemplo foi a obra Petrobras, o nosso primeiro fornecimento da Petrobras, que faz alguns anos. Exigência na hora da venda foi um treinamento, né, de manutenção e instalação junto com a venda. Então, o ideal é como lança um carro novo, todos os mecânicos vão fazer um treinamento, né, para se adequar para acontecer. Então, o ideal sempre é pessoas que conhecem o equipamento e que tenham qualificação devida. Seguir pelos vídeos de instrução de manutenção. Se der tempo, eu vou passar um vídeo que a gente tem já corporativo, né, bastante antigo na internet aí que nós temos, que mostram toda a parte de manutenção e instalação dos equipamentos. Troca de rolamentos aqui como é que eu vou dizer? Seria uma observação para vocês, tá? Troca de rolamento. É importante. Rolamento para ventiladores sempre vai ser folga C3, tá? Folga C3 por quê? Porque ela permite um desnível angular maior, né? A folga C3, pessoal, a folga que eu estou me referindo não é folga entre eixo, né, e diâmetro interno do rolamento. É folga ajuste interno do rolamento, né? Ajuste interno de pista interna, pista externa e esfera, né? Então, tome cuidado. Sempre folga C3. Desculpa. Limpeza. Isso aqui é uma sugestão nossa. Cada planta, cada segmento, cada planta fabril vai dizer como vai fazer, mas uma sugestão nossa da empresa aí, né, na limpeza em ambiente normal, semanalmente, né, semanalmente ambiente agressivo, utilizar produto neutro ou ar comprimido sempre, né? Não usar solvente, porque você pode agredir, não se sabe que pintura que foi feita ali pode agredir a pintura e provocar corrosão. Então, é bom evitar solvente nesses tipos de casos. Ainda em manutenção, pessoal, parte de diagnóstico de vibração, aí, correção e defeitos. É uma área bem bacana de se trabalhar, eu gosto bastante dessa área aí. Mas para nós, no dia a dia, o que interessa? A gente pode levar para depois usar. Parte de análise de vibração, aí, verificação de vibração, nós vamos ter basicamente 3 instrumentos aí aplicáveis, tá? Instrumentos para verificação, tá? Para correção e para análise. Já temos no mercado aí, não de hoje, né, equipamentos muito sofisticados que faz análise e correção, e verificação, né, consequentemente, tá? Então, dependendo do segmento, você tem que fazer análise de vibração. Existem plantas fabris aí que o monitoramento é 24 horas, né? São máquinas que não podem parar, então a gente tem monitoramento 24 horas na vibração, tá? Medida de vibração, normalmente as cartas de verificação, pessoal, os parâmetros que a gente tem normalmente vai ser em velocidade, né? Mas a gente pode tanto medir velocidade, aceleração ou deslocamento. Em caso de ventiladores, sempre velocidade em função da rotação alta. Se nós medir, por exemplo, um redutor, o ideal é medir deslocamento, né? Porque a rotação é bem baixa, então você não vai pegar nada ali na sua verificação, tá? Só para conhecimento de vocês. Quero fazer uma verificação de rolamento, né? Fazer uma análise de rolamento, vou medir sempre em aceleração, né? Pegar em picos mais altos, tá? Defeito de rolamento sempre acima de 1000 Hz, então o ideal é sempre aceleração, tá? Você pode medir nessas 3 faixas, RMS, pico a pico ou pico, né? Normalmente se mede em RMS, né? Que é a média de vibração. Pico a pico e pico você vai medir sempre a aceleração para pegar falhas em rolamentos aí, né? Que é acima de 1000 Hz de frequência, certo? Você vai usar pico a pico. Então, normalmente então, a gente vai medir ventiladores sempre em RMS e em velocidade, tá? Isso é importante.
Outra coisa que eu deixei passar no início, os ventiladores da Soler Palau, todos eles são certificados pela ANCA, né, internacional. A ANCA é uma norma americana que rege toda a parte de ventilação, né, tanto na parte dimensional quanto de laboratório, para fazer ensaios, né. Então, a parte de ventiladores aí, de vibração, a gente atende a ISO 1940, né, vibração até 6.3 mm por segundo RMS, né, e a ANCA 204/5 aí, equipamentos menor ou igual a 400 CV, né, de potência, também na mesma faixa de vibração. Todos os equipamentos nossos são homologados, tanto na parte de fabricação quanto ensaio de laboratório. Tá? Nós temos um laboratório na empresa com câmera de teste, né, homologada pelo IPT aqui e pela ANCA também. Não fazemos trabalhos para terceiros. O objetivo é desenvolver trabalho interno nosso e novos equipamentos, né? Muitas obras também a gente tem inspeção. A obra industrial sempre vai ter inspeção in loco, né? Essas inspeções ocorrem com inspetores certificados ou não pelo cliente. Então a gente tem também essa parte que agiliza bastante, né? O pessoal vai medir se realmente o teu equipamento atende aquelas condições específicas ali, né? De vazão, impressão e rendimento, vibração e demais itens aí. Vibração, então, ainda com essa etapa aí que é bem bacana, existe dentro da vibração aí frequências determinísticas, pessoal. Isso é bem interessante aí. No teu equipamento, qualquer equipamento, então no equipamento, cada componente vai vibrar numa frequência, né? Através do método FFT, já se ouviu falar já em transformada de Fourier, equipamentos com esse tipo de software. Como é que desenvolve isso aí? Você pega um sinal no tempo aleatório, um sinal qualquer no tempo aleatório, e divide ele em frequências, sabendo que cada componente do equipamento vive uma frequência, você consegue determinar aonde está o teu problema. Quando a gente fala em vibração, é muito natural que a gente automaticamente associe desbalanceamento. A primeira coisa que vem é desbalanceamento, mas a vibração ela tem inúmeros outros fatores que podem ocorrer, tá, pessoal? Vários.